Olá pessoal, aqui é o Henrique do Tabuleiro de Chumbo e nesse vídeo eu vou pegar 5 jogos da minha estante e da minha coleção e vou aí dar uma nota pra eles de 0 a 10 e falar o que eu acho um pouquinho sobre eles. Aqui tem jogo de todo tipo, tem jogo ruim, tem jogo bom, tem jogo que eu amo, tem jogo que eu acho médio. E o primeiro jogo que eu separei é um jogo que eu acho médio, chamado Forex, da Amabel Holland. Ele é um jogo sobre foreign exchange, então é um jogo em que a gente está apostando numa troca, a gente está tentando fazer dinheiro, né, em cima da troca de moedas estrangeiras. E ele é um jogo econômico, mas diferente de alguns jogos econômicos com que a gente está acostumado, que é aquela coisa de simplesmente comprar na baixa, vender na alta, esse daqui você não está simplesmente apostando na valorização de uma moeda. Você está apostando na valorização de uma moeda em relação a uma outra moeda. Então, se eu estou apostando que o dólar vai subir e eu estou querendo trocar ien por dólar, mas o ien sobe mais que o dólar, valoriza mais que o dólar, eu estou perdendo dinheiro, porque tudo aqui é relativo. E justamente essa questão de tudo ser tão relativo, isso leva a um dos que eu acho que é um dos maiores problemas do jogo, que é justamente ele ser tão absurdamente opaco. É aquele jogo que você começa a jogar, você não tem ideia do que está acontecendo, passa meia hora, você continua não tendo ideia do que está acontecendo, você olha pro resto da mesa, ninguém sabe o que fazer, ninguém sabe o que vai acontecer, e chega no final, você não entendeu o que aconteceu. Mas ao mesmo tempo, isso é bom, porque o jogo se apresenta como um enigma, sabe? Um enigma que a gente tem que quer ser solucionado. E é um jogo extremamente desafiador ao mesmo tempo. Um segundo problema que eu vejo no jogo também é que frequentemente algum jogador não vai se ver sem opção de ações para fazer, e ele vai ter que realizar ali alguma ação que não é interessante para ele, que talvez é interessante até mesmo para outro jogador. E é possível, inclusive, que o jogador se encontre num loop em que ele só consegue fazer isso durante umas 5, 6 rodadas seguidas, o que segundo a teoria ali do bom design, né, seria algo completamente desaconselhável, né, um designer fazer um jogo com essa estrutura. Mas a Amabel Holland não está preocupada com o bom design, ela quer criar jogos bizarros, ela quer criar jogos desafiadores, e por isso eu acho que esse jogo brilha, esse jogo ele tem justamente essa capacidade de desafiar a gente e ser completamente diferente de tudo que eu já joguei até hoje, apesar de ter muitos paralelos com outros jogos que são econômicos e de investimento e tudo mais. O segundo jogo que eu selecionei é o Merv. É um jogo que em breve vai estar saindo da minha coleção, vai sair da minha coleção. Eu não acho ele horrível. Tem jogo pior nessa lista aqui ainda. Mas ao mesmo tempo eu não acho que ele é um jogo extremamente interessante, não. Nesse jogo a gente tá ali na cidade chamada Merv, né, do Oriente Médio, fazendo trocas ali, que era uma cidade basicamente cuja economia funcionava através de troca, e a gente tá ali fazendo trocas então no Oriente Médio. O tema mais clichê do board game que alguém poderia imaginar. E esse jogo é um jogo eurozão mesmo, assim, bem euro mesmo. O povo fala que é médio, eu acho ele meio leve, mas depois de tanto jogo já perdi meio que o parâmetro. E o designer dele é como que é o nome? Fábio Lopiano. Bom, o Merv tem uma mecânica extremamente interessante, que é a mecânica de seleção de ação deles. Você tem um grid em que cada linha e coluna do grid vai ter uma configuração diferente de ações, e você vai mover o seu trabalhador ao redor desse grid, colocando construções suas, selecionando uma ação, e ao mesmo tempo colhendo ali os recursos daquela ação que você selecionou, da construção que você selecionou, seja sua ou seja de outro jogador. E nisso eu acho, ele tem uma mecânica de produção de recursos ali, de seleção de ação, que é muito interessante. Eu chegaria quase a ser genial, se eu tiver de muito boa vontade, eu diria até mesmo que ele é genial, porque também propicia uma grande interação que você não costuma ver em tantos euros assim, esses eurozinhos mais médios, geralmente não tem tanta interação, e esse jogo ele proporciona nessa única seção, nessa única mecânica dele, que é a mecânica central de seleção de ação. O problema do Merv está em tudo que está em volta. A seleção de ação é legal, as ações são completamente desinteressantes e batidas, e a gente está fazendo aquilo que ninguém aguenta mais. Quem aguenta mais fazer site collection? Quem aguenta mais ficar subindo em trilha, ganhando bonuzinhos por subir em trilha? É muito básico. Eu achei que tudo que tá ali em volta parece quase como um apêndice àquela mecânica que originou o jogo, né? Que é a da seleção de ação. E todo o resto ali é meio que apêndice, é meio que fica pendurado ali, parece que foi feito às pressas quase. Não achei interessante, não me engajou.
Não vejo nenhum sentido pra ele continuar na minha coleção, apesar de não ser um jogo absurdamente ruim, não. Eu daria aí pra ele uma nota, um 5,5, quase 6, assim. Um 5,5, acho que tá bom. E o próximo jogo da lista é o Tulip Bubble, desenhado pelo Kouyu e lançado pela Galápagos aqui no Brasil. É um jogo de entrada, um jogo relativamente leve, acho que bem leve até, rapidinho, curtinho. Na Holanda, então, nesse período, aconteceu mesmo, se é um caso real, aconteceu que muitas pessoas estavam fazendo dinheiro investindo em tulipas, e daí muitas outras pessoas olharam aquelas pessoas fazendo dinheiro e decidiram investir também, até que chegou um momento em que o preço das tulipas ia aumentando cada vez mais, até o ponto em que você tinha mais pessoas vendendo tulipas do que pessoas comprando, né? Isso é um exagero, mas você tinha muito mais oferta de tulipa do que você tinha de demanda. Até que chegou um momento, então, que isso virou uma bolha, e essa bolha simplesmente estourou e muitas pessoas foram pegas aí, foram pra pobreza, né? E acabaram perdendo muito dinheiro nesse processo. Esse jogo a gente está assumindo o papel de um desses investidores, então, né? E a gente está tentando comprar tulipas aí a um preço barato, vender a um preço mais caro, entregar tulipas para colecionadores que vão pagar um pouquinho mais para elas, fazendo leilão ali pelas tulipas e tentando ao mesmo tempo manipular o mercado para valorizar ou desvalorizar o preço das tulipas que são interessantes pra gente. Uma coisa que eu acho muito legal nesse jogo é justamente como ele não é bobo, ele não é minimamente bobinho, tosquinho, você vai pensar bastante nele, você consegue colocar ali um certo nível de estratégia, ao mesmo tempo que ele é muito simples, então você pode apresentar ele para quase qualquer pessoa, e muito rápido também, é aquele jogo que super dá pra você jogar de fim de noite, assim, quando o povo tem que ir embora, alguém tá tendo que, o pessoal tá tendo que encerrar a noite, mas vocês têm uma horinha ainda, pode botar esse jogo na mesa, ele super vai rodar bem. E é claro que os jogadores de 18xx, aquele pessoal que tá muito cracudo ali no hobby, obviamente vai achar esse jogo muito simples, né, muito... até mesmo bobinho, como eu falei, que eu não acho que ele é um jogo bobo, mas muitas pessoas podem achar ele um jogo realmente bobinho, mesmo se você está acostumado ali com aquela complexidade de estratégia que o 18xx oferece para você. Mas, se você tiver em mente que é um jogo de entrada, que é um jogo ali leve, para ser rápido, para ser curtinho e queimar a cabeça um mínimozinho que seja, você vai conseguir se divertir com ele, com certeza. Daria tranquilamente aí um 7,5 para ele, talvez até chegando perto do 8, mas não 8 ainda, mas com certeza um 7,5 ele merece. Agora, o pior jogo dessa lista pra mim. Um jogo que eu queria muito gostar. Eu achei que eu ia gostar, mas simplesmente não deu. Que é o Unmatched. Eu só joguei esse, não joguei nenhum outro da série Unmatched, mas pelo que eu li por aí, falaram por aí, esse parece ser um dos jogos mais pesadinhos, né? Com um pouquinho mais ali de... Você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com as suas ações da série. E essa edição aqui é a Chapeuzinho Vermelho contra o Beowulf. E foi desenhado pelo Rob Daviau aí, né, um grande designer que praticamente criou o que a gente entende hoje como jogos Legacies. Mas eu infelizmente não gostei desse jogo. Na série Unmatched, a proposta é eles colocarem dois personagens que não tem nada em comum com o outro, um contra o outro, né? Então, aqui o Chapeuzinho Vermelho vai estar lutando contra o Beowulf, personagens meio que inimagináveis de se colocar junto numa batalha. E para isso você vai usar então o sistema Unmatched, que é um sistema de cartinhas ali que tem cartas de evento, cartas de ataque, cartas de defesa e cartas mistas. Meu grande problema com esse jogo talvez seja uma questão muito mais minha do que com o jogo em si. Porque ele tem a proposta de ser um jogo tático, mas muito leve, muito rápido, só que ele é tão leve que ele chega a ser bobo pra mim. O sistema Unmatched, pra ser um sistema em que você consegue criar dezenas de personagens em cima dele e misturar esses personagens um contra o outro, não importa a qual caixa ele pertence, ele precisou deixar esse sistema extremamente simples, ao ponto que eu acho que pra mim ele ficou simples demais. Eu acho que é um jogo que tenta ser tático, mas o lado tático dele é meio que irrelevante, assim, o posicionamento ali, uma hora ou outra o posicionamento vai importar, mas durante muitos dados do jogo você não vai pensar onde seu personagem está, você só vai querer chegar e bater, ou no máximo bater e fugir. Então eu acho que taticamente o jogo não é tão interessante, eu acho que o sistema de batalha dele não tem nada de novo que nenhum outro jogo me ofereceu, que faça ele se destacar e que vai me chamar pro jogo. Eu acho que o jogo não tem tantos momentos emocionantes assim, pelo contrário, ele pode até em certos momentos ser súbito demais. E esse jogo caiu ainda mais no meu conceito depois de eu ter jogado Neuroshima X,
que é também um jogo extremamente simples, um jogo também com dezenas de facções que você pode misturar qualquer uma contra a outra, que ele fica ali relativamente balanceado, mas é um jogo extremamente tático, com um posicionamento extremamente delicado, em que você tem que pensar e fazer uma estratégia e pensar com muito cuidado em cada peça que você coloca. Então, depois de ver o que fizeram com o Neuroshima X, esse jogo perdeu ainda mais o brilho pra mim. Pra esse daqui, eu acho que eu daria uma nota 4, 3, por aí. Por fim, o melhor jogo dessa lista, um jogo que eu acho espetacular, beira a perfeição, que é o The Great Zimbabwe, da Splotter-Spieler. Nesse jogo a gente vai assumir o papel de tribos ali no Zimbábue, no momento em que a sociedade está deixando de ser politeísta e se tornando monoteísta. E a gente quer que ali que o nosso Deus seja o mais adorável, ou adorado, e seja o Deus que sobreponha, né, as outras crenças, que a nossa crença sobrepõe as outras crenças. E para isso, ele vai usar ali de uma mecânica de leilão que é muito interessante e que eu nunca vi uma mecânica de leilão igual. É uma mecânica de leilão onde você tá apostando, mas ao mesmo tempo que você aposta, você sabe que aquela parte daquele dinheiro vai voltar para você, mas de uma maneira assim muito estratégica, muito ligeiramente, não diria complexa, mas muito bonita, de um design muito bonito. E depois disso vocês vão estar ali competindo por recursos, tentando subir os santuários, e ao mesmo tempo cada jogador tem um objetivo de ponto de vitória diferente do outro, dependendo de como ele quis levar aquela partida. Então, por exemplo, se você quer uma partida onde você tenha muitos poderes e muitos benefícios, isso vai fazer com que seu objetivo de ponto de vitória seja maior. Enquanto o outro jogador ali que não tá pegando muito benefício, não tá pegando muito poderzinho, ele precisa de menos pontos para ganhar. Somente isso eu já acho que é uma mecânica muito interessante, muito legal, mas o jogo ele ainda traz uma série de mecânicas que despertam essa mesma sensação. E é um jogo também que, assim, eu tinha jogado ali umas 3 vezes, amando, sempre gostando muito dele, mas eu comecei a falar, puta, eu acho que eu tô começando a manjar a estratégia do jogo. Até que eu joguei de novo com um amigo e ele fez uma estratégia completamente oposta à minha e ele, assim, ganhou disparado de mim. Daí eu falei, caramba, esse jogo tem sim muita coisa pra oferecer que eu ainda não vi. E ao mesmo tempo eu acho que é um dos jogos mais leves e é um dos jogos mais rápidos da Splotter também. Uma partida dele, se ninguém tiver AP na mesa, consegue facilmente rodar em 1 hora e 40 minutos. Se o povo tiver com AP, eu já joguei numa mesa que o povo tinha bastante AP, assim, demorou mais ou menos umas 2 horas e 15. Mas também é fácil de explicar e difícil de dominar, que é justamente o que a gente gosta, né? Pra The Great Zimbabwe, com certeza pra mim é uma nota 10. Talvez o meu jogo preferido da Splotter e um dos melhores que eu tenho na minha coleção, com certeza. Por hoje é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo e dá um like aí. Se não gostou, pode comentar também. Eu vou chorar, mas eu vou ficar feliz com o comentário mesmo assim.